sei que a gente atrasou alguns minutinhos, tá? Que a gente estava com um probleminha aí para ligar o computador e o som, tá? Primeiro de tudo, a gente queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Infelizmente, a gente esperou até mais pessoas, mas eu acho que o pouco de pessoas que estão aqui vão fazer a diferença, por isso que estão aqui, né? A gente queria agradecer também a presença do vereador Felipe e do vereador Romildo. Eles deram muito apoio, tá, em relação a essa campanha do Setembro Amarelo que a gente está fazendo na cidade. A cidade de Araras, desde o ano passado, ela aderiu a essa campanha. Então, mês de setembro, na cidade está sendo realizada várias ações relacionadas à prevenção do suicídio, tá? A gente vai dividir a nossa atividade hoje em 3 partes e a gente vai fazer de tudo para cumprir aí o tempo que a gente combinou com vocês, mesmo com esse pequeno atraso aí no início, tá? A gente vai se apresentar e aí a gente já dá início às atividades. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nayara, tá? Sou psicóloga, voluntária em prevenção do suicídio na cidade de Araras desde 2006, quando a gente inicia as práticas públicas, tá? Tenho práticas também em consultório voltadas a isso, mas aí é uma outra questão, tá? Práticas públicas, a Elaine e eu estamos aí desde 2016, e hoje, né, nesse ano de 2018, acho que está sendo um ano muito especial para a gente em funções de práticas. A gente conseguiu alcançar um número muito maior de trabalho, né? Estando em postos de saúde na cidade, trabalhando com agentes de saúde. A gente está de pouquinho agora chegando também na cidade de Rio Claro com algumas ações. Então, a gente tem conseguido ir além de Araras, levando essas ações e essas conversas, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e como eu chego até aqui. Então, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e pós-graduanda em transtorno do espectro autista. E em 2015, eu me formo aqui na Faculdade da Uniararas e, logo após, eu inicio as práticas em consultório, tá? Em psicologia clínica. Mas as demandas que chegam desde o início, né, são demandas voltadas mesmo para o trabalho com transtornos mentais, com prevenção e pós-venção a questões de suicídio. Então, isso foi uma prática que já vem aí comigo desde o meu início de atuação, tá? E a gente resolve fazer e trazer para Araras o Setembro Amarelo. Tá? Então, desde 2016, a gente está fazendo o Setembro Amarelo aqui, sendo que já é uma campanha que existe desde 2014. Então, não é uma prática recente o Setembro Amarelo. É que as ações aqui na cidade iniciam no ano de 2016. Tá? Eu vou deixar vocês agora para falar com a Elaine, ela vai iniciar essa primeira parte e eu volto no segundo momento do nosso evento. Tá? Bom evento a todos. Então, gente, falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece, mas eu já vi que tem bastante gente conhecida aqui hoje, né? O meu nome é Elaine Reis, eu estou atuando como psicóloga desde 2012, tá? Clínica de início, hoje eu sou educadora social na EDA também, além de psicóloga clínica. Sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho, com foco, né, com ênfase em saúde do trabalhador, e estou quase terminando a minha segunda pós-graduação em psicopedagogia. Tá? A questão do Setembro Amarelo para a gente em 2016 foi algo assim, acho que foi um presente. A gente pode considerar como um presente, porque foi uma ideia que partiu da Nayara e a gente elaborou todas as atividades juntas. E a gente percebeu o quanto a gente tem atingido várias pessoas, né? Cada ano mais pessoas, na verdade. Então, a gente começou no primeiro ano com 55 pessoas, né? A gente poderia ter feito até mais, só que a gente limitou vagas pelo espaço que a gente tinha. No ano passado, a gente conseguiu um público de quase 120 pessoas, e esse ano a gente está indo nos locais para atingir mais pessoas. Então, a gente já atingiu a Secretaria de Saúde, como a Nayara disse, né? A semana que vem eu estou no ID, e no sábado agora eu estou no ID, na semana que vem no Serem, a Nayara está na Ianguera de Rio Claro. Então, a gente está até se dividindo para a gente poder alcançar aí um público até maior. Tá? A gente vai dar início à atividade de hoje. Primeiro de tudo, a gente vai ver o vídeo da campanha desse ano e vocês vão entender por que o setembro ele é amarelo. Tá? Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Então, a ideia de chamar de amarelo é porque amarelo ele representa a atenção e a questão do suicídio é uma questão que precisa de muita atenção, tá? O tempo todo. Vamos lá, né? Então, a gente vai falar sobre essas questões hoje, tá? Mas direcionando sempre ao cuidado e à valorização da vida. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aí na parte 1, né? A gente vai falar por que a gente tem que falar sobre suicídio. Por que é importante? Por que eu devo discutir essa temática aí com as pessoas? Em seguida, a gente vai fazer uma apresentação de estatísticas e depois a gente vai ter um segundo e um terceiro momento que vai finalizar as atividades de hoje, tá? Então, vamos lá. Por que a gente tem que falar sobre suicídio, né? Então, eu dei 5 motivos para a gente poder discutir sobre. Primeiro, porque aproximadamente 32 brasileiros morrem por suicídio por dia no nosso país. Tá? Então, 32 pessoas é muita gente, o que dá, em média, aí 11.400 casos no ano. É muita gente morrendo por suicídio. Então, esse é um dos motivos. Segundo, para quebrar tabus. Assim como a gente quebrou tabu quando a gente precisou falar de doença sexualmente transmissível e de AIDS, né, os casos só foram diminuindo quando a gente passou a falar sobre eles. Antes disso, não existia nada que fizesse com que as pessoas se cuidassem para evitar as transmissões. Né? Com o suicídio não é diferente. Com o suicídio, a gente precisa falar sobre ele para a gente poder diminuir os casos. Para trabalhar o enfrentamento do problema. O suicídio ele é um problema de saúde pública, então a gente tem que fazer com que as pessoas enfrentem isso e cobrem políticas públicas, principalmente na área da saúde, para a gente poder fazer esse trabalho. Um dos fatores mais importantes para a gente falar sobre suicídio, tá? 90% dos casos, eles são evitados com conversas. Conversas que depois a gente vai ver que são conversas sinceras, sem rótulos e sem julgamentos. Quinto, porque viabiliza o acesso à informação. Sendo assim, facilita a identificação de sinais. Então, todo mundo que está aqui hoje vai ver como que a gente identifica o que uma pessoa está passando, se ela pode ou não estar em risco de suicídio. Agora a gente vai falar um pouquinho das estatísticas a nível mundial, Brasil e Araras, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que pensar que existem muitas subnotificações, né? O que seria isso? Na hora de notificar os casos, alguns países não levam muito a sério essa questão da notificação e os dados não chegam com qualidade para a Organização Mundial da Saúde, tá? Por exemplo, de 193 países, 172 enviam os dados para a Organização Mundial da Saúde. Tá, 172 é um número bom. Só que desses 172, apenas 60 levam a sério, né? Enviam dados com qualidade, digamos assim, com tudo preenchido, de acordo com o que a gente pode usar aí para poder formalizar as estatísticas. Desses 172, levando em consideração todos os que enviam, 28 tiveram aumento nos casos. Tá? Desses 28, o Brasil está em 8º lugar dos que tiveram aumento nos casos de suicídio. Por isso que a gente tem que pegar pesado nessa questão da prevenção no nosso país. Tá? Aqui eu vou fazer uma comparação do ano 2000 até 2016, que é onde a gente tem assim, os últimos números relacionados à questão da prevenção. Né? Então, a gente tinha uma estimativa de 1 milhão de casos por ano. A cada 40 segundos, uma pessoa ela comete suicídio. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a própria vida. Né? Tem algumas estatísticas que falam que assim, a cada 10 tentativas, uma pessoa ela consegue cometer o suicídio. E a faixa etária mais atingida, depois a gente vai explicar por que é de 15 a 35 anos. E cada suicídio impacta mais ou menos aí, né, 6 a 20 pessoas. A gente trabalhava sempre só com o número 6. Por isso que eu trouxe essa estatística anterior. Hoje a gente sabe que pode atingir até 20 pessoas em volta desse que cometeu o suicídio. Passado alguns anos, a gente percebe que os casos eles diminuíram, tá? Porém, diminuíram um pouco, se a gente parar para pensar na gravidade do problema. Então, hoje a gente tem 804 mil suicídios por ano, e esse número ainda prevalece, tá? Ele continua sendo o mesmo número.
Os casos envolvem países onde a renda é considerada baixa ou média. A gente sabe que a situação socioeconômica ela pode, sim, influenciar nessa questão do suicídio. Os homens são a maioria dos casos. Depois eu vou explicar por que os homens eles se matam mais do que as mulheres. Ainda existem pessoas cometendo suicídio a cada 40 segundos. Né? A última medição que fizeram estavam cometendo suicídios a cada 45 segundos. E apenas 28 países do mundo possuem plano estratégico de prevenção. A gente imagina que pode ser os 28 países que tiveram um aumento dos casos. Né? Talvez por ter aumentado, eles começaram a criar estratégias aí para a prevenção do suicídio. Aqui no Brasil, tá, gente? De 2011 a 2016, 11 mil pessoas por ano, daí em média 11.400 e pouquinho, a gente pensando em 32 pessoas por dia, tá? De 2011 a 2016, mais de 62 mil pessoas tiraram as próprias vidas. E 79% delas, homens. Então, mais uma vez, a gente vê que no índice, a maioria são homens. Então, vamos lá. 21% mulheres, 79% de homens. Fatores que fazem com que os homens eles cometam mais suicídio que as mulheres. Primeiro, os homens eles usam de formas mais letais para tirar a própria vida, tá? Um homem ele pode usar de uma arma, ele pode usar de uma faca, qualquer coisa do tipo, enquanto as mulheres de formas de meios menos letais, como por exemplo envenenamento, medicação, coisas que talvez não façam com que ela chegue a óbito. 62% dos casos por enforcamento. A gente estava fazendo uma orientação aí para algumas pessoas da área da saúde, e aí foi legal um comentário que um rapaz trouxe que estava no auditório, e aí ele trouxe um comentário assim, tá, mas será que um dos fatores que faz com que os homens cometam mais suicídio não é o fato deles não assumirem quando eles não estão bem de saúde, quando eles precisam de tratamento? E isso é fato, tá, gente? Para os homens é muito mais difícil assumir uma depressão, assumir algum transtorno, alguma coisa do tipo, porque é um indício de fraqueza. Tá? E isso é um outro tabu que a gente precisa trabalhar, porque eles precisam de cuidados com a saúde mental tanto quanto a gente. Tá? A saúde mental todo mundo tem que cuidar. Então isso também pode ser um fator de risco. Tá? Aqui, gente, são as últimas estatísticas de Araras. Tá? Eu levei na Secretaria de Saúde numa sexta, na outra sexta já mudou e hoje já mudou de novo. Tá? Hoje eu não tenho o que mudou por escrito, mas já me passaram. Então, assim, a gente percebe que de 2016 até 2018, a gente não teve muita diferença dos casos, tá? Por exemplo, até agosto, a gente teve 32 tentativas nesse ano e 2 suicídios. Então, se a gente comparar com os próximos anos, o número é bem parecido. 26 tentativas no mesmo período de 2017, 4 suicídios, e 31 tentativas e 3 suicídios em 2016. Em 2018, a gente já teve mais um suicídio. Tá? Então, ali a gente pode somar mais um e ficar com 32 tentativas e 3 suicídios. O que acontece? A mídia em Araras não divulga mais suicídios. Tá? Só prevenção. É bacana isso. Não que a gente deva omitir os casos. A gente pode falar sobre os casos, mas não de que forma que eles aconteceram. Tá? E focar na prevenção e no cuidado com a saúde mental. É uma questão ética, tá? Em relação à mídia, e existe inclusive uma cartilha que fala sobre isso. Mas se a gente parar para pensar, percebem o tanto de tentativas que a gente tem? Quanto mais tentativas a gente tem, mais a gente tem que se preocupar com os suicídios. Porque as pessoas que tentam, para elas não terem conseguido, é como se tivesse que enfrentar um outro fracasso. E aí como que ela vai lidar com esse fracasso? Tá? E aí corre-se o risco de aumentar os índices de suicídio devido à maioria das tentativas. Pode ver que é o ano que a gente teve mais tentativas, até agosto. Eu não tenho a estatística de setembro ainda. Né? Dia 15, dia 20, eles me mandam de 15 de agosto até 15 de setembro. Lembrando que desses números que estão aí, em novembro de 2017, está em vermelho ali, ó, um desses suicídios foi um boletim de ocorrência lavrado pela Guarda Municipal, e eu não tenho acesso. Tá? Eu tenho acesso só ao que a Polícia Militar me envia. Então, a gente sabe que tem Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, então a gente não tem o número exato. Tá? Mas é bem próximo do que está acontecendo na nossa cidade. Gente, Araras é cidade de interior. Tá?
tá? Com em média aí 120 mil, 130 mil habitantes. Não era para a gente ter tudo isso de casos. Tá? Por isso que é importante a gente estar aqui hoje trabalhando a prevenção. Aí aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão, né? A gente precisa entender as situações além das estatísticas. Então a Nayara ela vai ficar com essa segunda parte, e aí no terceiro a gente vai falar sobre uma outra temática que também envolve situações de suicídio e pessoas que ficam, tá? Pessoal, acho que alguma coisa muito recorrente que foi aparecendo nas conversas que a gente foi fazendo com os agentes de saúde, e também em conversas, né, fora do contexto de palestra também, mas o que a gente vem ouvindo é muito essa dificuldade de compreensão entre comportamento autolesivo, né, de questões de automutilação, com comportamento suicida. Então, eu acredito, hoje eu trouxe isso para a gente discutir um pouco. Inclusive, se alguém tiver perguntas durante a minha fala, eu peço só que venham até o microfone ou façam a pergunta e eu reproduzo aqui, porque a gente está ao vivo, tá? Só que eu acho que é importante isso, de vocês conversarem, porque é um momento para tirar dúvidas mesmo, e é algo que surge bastante, né? Então, uma pessoa que se machuca, ela tem a intenção de se matar? Uma pessoa que se machuca, ela tem ideação suicida? Isso é um suicídio? Ela está tentando? Então, eu trouxe um pouquinho dessas diferenças hoje para vocês. Então, o que a gente vai falar nessa segunda parte? Do comportamento autolesivo, o comportamento suicida e o suicídio, e as principais psicopatologias associadas ao suicídio, tá? Então, o que seria um comportamento autolesivo ou a automutilação, como assim a gente costuma chamar? É um comportamento de destruição ou alteração de algum tecido, tá? Geralmente, a gente percebe que adolescentes e jovens adultos, eles cometem, né, essa autolesão em lugares que dá para esconder, tá? Braço, virilha, panturrilha, barriga. Então, são lugares muito comuns onde a gente percebe esses quesitos da autolesão, tá? No inverno, a gente tem um agravante. A gente não sabe se essas pessoas estão ou não fazendo, né? Por quê? No inverno, a gente já fica naturalmente de roupa de frio, né? E as pessoas que se autolesionam, geralmente, elas querem esconder esses machucados, porque é algo muito particular delas. E esses machucados demonstram um sentimento muito particular. Então, eles não querem mostrar, também não querem mostrar esses ferimentos. Então, isso é importante da gente pensar. No verão, né, a gente percebe muito em adolescentes que eles costumam começar a usar roupa de frio, né? Então, para esconder. E aí, isso já faz até mesmo da gente pensar o que é que tem acontecido. Hoje, a gente tem uma problemática muito grande, que são as questões da autolesão em grupo. Tá? Então, geralmente, os adultos não fazem tanto em grupo, eles fazem individual, mais escondido, né? Os adolescentes, eles se juntam para fazer isso. Tá? Então, é um grupo que apresenta uma demanda muito próxima de um sofrimento, e eles fazem juntos. Ah, mas cada um usa o seu instrumento? Não, a gente tem outra problemática. Eles usam objetos cortantes e dividem entre eles. Então, ou seja, a gente também tem uma problemática de saúde, porque machucados podem sangrar. Imagina um passando isso para o outro. Tá? E isso é uma problemática real, tá? De coisas, inclusive, que eu ouço em consultório que está muito perto da gente, inclusive na cidade de Araras. Então, como é que a gente tem intervindo com esses adolescentes? Tá? Como é que a gente chega para falar com eles e acolher essa demanda? Então, essa é uma demanda real, né? Os adultos, eles já fazem mais escondido, então acaba sendo mais difícil essa identificação, a não ser pelo próprio relato, porque geralmente os adultos se cortam em virilha, né, em barriga, que é lugar que naturalmente a gente vai cobrir, independente de estar calor ou não. Tá? Agora, os adolescentes, eles têm um hábito mais de se cortar nos braços, né? Pescoço. Então, querendo ou não, são lugares que dá para a gente acessar, dá para a gente ver. E aí a gente pensa que também não tem a intenção consciente do suicídio. Então, a autolesão não necessariamente vai fazer com que essa pessoa pense em suicídio.
Tá? Então, quando a gente fala, ai, mas por que não consciente? Porque pode levar ao suicídio. Né? A prática da automutilação pode ter ferimentos tão intensos que a pessoa pode vir a óbito em função disso. Tá? Então, a gente sabe que muitos lugares onde se cortam são extremamente vascularizados, tem veias importantes, então, isso pode acontecer. Tá? O que esse comportamento ele quer nos mostrar, muitas vezes? Que essa pessoa está em sofrimento. Ah, mas ela está fazendo só para chamar a atenção. Olha, por um lado é verdade, ela quer chamar a atenção que está algo errado com ela. Né? Então, mas ela está fazendo porque é graça. Não, gente, essa pessoa que tem esses comportamentos autolesivos, eles querem dizer para a gente que eles estão em sofrimento, que alguma coisa está muito fora, está desregulada, e eles estão tentando se ajustar. Então, a gente percebe que são comportamentos que demonstram uma dificuldade adaptativa. Então, estão passando por um problema, não estão conseguindo lidar com aquilo. E também mostra que tem uma má regulação das emoções. Tá? Então, uma ansiedade muito grande que leva a comportamentos impulsivos, uma angústia muito grande, isso não é conseguido passar ao externo. Então, a pessoa ela começa a demonstrar isso no próprio corpo. Tá? E a gente tem um hábito, né, muito comum de dizer, é a fase da adolescência, vai passar. Né? É assim mesmo. Então, assim, se a gente vivesse, né, uma adolescência comum, todo mundo se cortava. Né? Isso não é uma adolescência comum. A automutilação, comportamento autolesivo na adolescência, não quer dizer que isso é uma fase que vai passar. Nem todo adolescente se corta. Se fosse algo do desenvolvimento humano, todo mundo apresentaria. Mas não é assim. Tá? Então, tem alguma coisa errada acontecendo e a gente precisa ficar atento. Não sei se tem alguém aqui que trabalha em escola, que vivencia isso, mas a escola é um ambiente importante para a gente fazer levantamento de comportamento autolesivo. Tá? Então, ali que já pode se dar o primeiro contato para posteriormente encaminhar essa criança, adolescente, para o tratamento, porque é um caso que demanda aí avaliação psicológica e de possível avaliação psiquiátrica, inclusive. Tá? Então, isso é importante a gente sempre ter em mente. E aí, então, a automutilação ela é utilizada como um mecanismo de alívio das emoções muito fortes e diminuição da tensão. Então, isso aqui não sou eu falando. Isso tem um artigo que fala, né, sobre a análise do comportamento autolesivo ao ciclo da nossa vida. Então, depois, quem quiser ter acesso, o título é esse. Então, análise do comportamento autolesivo ao longo do ciclo da vida. E a gente também tem um artigo de análise funcional do comportamento autolesivo, que vai nos explicando essa questão da dificuldade adaptativa. Tá? Mas isso é importante a gente ter em mente. Não é uma coisa comum e esperada. Então, a pessoa que tem esse tipo de comportamento está demonstrando uma falta de adaptação, uma dificuldade de regular as emoções muito grande. Tá? Aqui eu já posso falar em comportamento suicida e suicídio. Então, o que a gente tem dentro de um comportamento suicida? Nós temos a ideação, o planejamento e, possivelmente, uma tentativa. Nem todo mundo que tem a ideia e que planeja tenta. Tá? Então, aqui eu tenho a junção de tudo. Se a gente não previne, a possibilidade dessa pessoa tentar suicídio e consumar é muito grande. Então, o que é a ideação suicida? A ideação suicida ela surge com as primeiras ideias do desejo de morrer, do desejo de sumir, do desejo de não atrapalhar mais a vida de ninguém. Tá? Então, são as primeiras ideias de que estar aqui não é bom. Né? Que pensar em morte começa a ser uma forma de alívio, de resolver problemas. Tá? Se a ideação ela persiste, e aí se a gente pensa principalmente numa questão já crônica, é uma pessoa que pensa sempre
a gente pode começar a ter as questões do planejamento, em que a pessoa começa mesmo a planejar como é que ela vai consumar aquilo, tá? Por isso que muitas vezes a gente encontra cartas de despedidas, tá? A gente encontra bilhetes, a gente começa a encontrar, porque a pessoa, a gente tem estudos aí que falam numa linha do tempo, uma pessoa que se suicida, ela leva de 2 a 4 anos planejando como isso vai acontecer. Então, não é algo que acontece da noite para o dia. Isso se a pessoa não está em crise. Tá? Uma pessoa em crise, que é uma desestabilização de humor, muita ansiedade, aí a gente já pensa de uma forma diferente. Mas uma pessoa, um suicida mesmo, ele leva de 2 a 4 anos para planejar a consumação do ato. Então, não é do dia para a noite. A pessoa ela vem falando, ela vem dando indícios, ela vem mostrando o desejo de não estar aqui. Tá? Então, não é algo rápido, é um sofrimento longo. Então, a gente vai pensar o suicídio como algo crônico, que se vive há mais de 6 meses. Agora, se for uma crise, né, como casos de uma crise com transtornos de personalidade, de esquizofrenia, então aí a gente já pode pensar mesmo na pessoa cometer o suicídio em função dessa desestabilização da psicopatologia. Tá? Então, o planejamento é isso. Dentro do planejamento, já pode acontecer o suicídio. Por quê? A gente tem muitos casos de encenação. A pessoa vai lá e encena, faz o teatro de como ela faria aquilo, como seria o comportamento dela no dia. Então, temos casos que não era o dia para acontecer e acaba acontecendo em função dessa encenação. Então, é algo muito sério. Tá? Então, o que a Elaine trouxe de estatística, é como ela disse, são as estatísticas lavradas aí pela Polícia Militar. Mas e aquelas que não são? E aqueles que não buscam ajuda no pronto-socorro? Tá? A gente, na verdade, tem um dado muito maior que isso. Né? Então, hoje em consultório, 85% dos meus pacientes ideiam, já tentaram ou planejam de alguma forma. E eles não fizeram boletim de ocorrência nunca. Né? Teve casos de tentativa que não buscaram o hospital também. Então, assim, são dados muito maiores. Tá? E aí, se a gente tem uma ideação persistente e um planejamento, surge a possibilidade da tentativa do suicídio ou a consumação desse, quando não prevenido. Tá? Então, isso é importante da gente pensar. A tentativa de suicídio, ela é o ato intencional de morte. Então, não é como comportamento autolesivo. A pessoa que quer se suicidar, a gente vai, se ela for socorrida, né, se chegar a isso, a gente vai entender se ela teve ou não a intenção. Então, se ela não tem a intenção de morte, isso já surge como comportamento autolesivo. Se ela tem a real intenção de morte, já cabe como tentativa de suicídio. Então, olha a diferença. E, às vezes, a gente quer colocar todo mundo no mesmo saco de batata, né? Não, é tudo isso, é tudo igual. E não é. A gente precisa ter essas distinções, porque o tratamento é diferente. O acolhimento é diferente. Tá? Então, olha só o comportamento suicida ao longo da vida. A gente tem, de cada 100 habitantes, 17 pessoas que pensam. Quem aqui nunca pensou em sumir? Quem aqui nunca pensou em não estar aqui? Ou até mesmo, às vezes, falar, ai, era melhor morrer. Quem nunca? Né? Então, a gente tem isso até mesmo como hábito. Então, 17 pessoas pensam de cada 100 habitantes. 5 chegam a planejar. Então, planeja, escreve carta, faz um caminho, faz o processo, compra as coisas que vai usar, ou vai ver se vai usar o que tem em casa. Tá? E 3 tentam. Então, tivemos 3 tentativas. Dessas 3, a gente tem uma morte. Então, é um dado alarmante, não é? Principalmente quando a gente pensa em questões da ideação suicida. Se essa pessoa que tem ideação, ela não for tratada, a gente pode entrar num quadro crônico,
que é onde vão ocorrer os planejamentos e as tentativas. Tá? Então, uma pessoa que está em sofrimento há mais de 6 meses já é um quadro crônico. Tá? Então, a gente já pensa que ela pode entrar num planejamento para isso. Então, isso é um dado muito alarmante, pensando que na nossa cidade temos cerca de 120 mil, né, habitantes. Então, na nossa cidade tem muita pessoa que pensa. Tá? E Araras tem um índice muito alto, se a gente pensar aqui nessa região do interior, de suicídio. Tá? É uma das cidades do interior que mais tem tentativas de suicídio aí nas questões estatísticas. Então, é um dado muito preocupante. Tá? Então, como que a gente pode pensar as vias de um comportamento suicida? A gente pode pensar um precipitante. O que é isso? Uma gota d'água. Então, tirando as pessoas que estão em crises, tá? A pessoa que já vem pensando em planejando, ela pode vivenciar um evento que foi a gota d'água, não que foi por conta daquele evento. Ah, largou da esposa e foi lá e se matou. Gente, não é assim que funciona. Isso foi a gota d'água, foi o precipitante. Mas o que é que aconteceu antes? Né? O que é que vinha acontecendo? Então, a gente tem sempre uma gota d'água que leva a pessoa a ter essa via. Então, a gente também vai pensar numa discórdia interpessoal. Um problema com ela mesma, de resolver. Um problema dela mesma, de compreender essa percepção apurada do problema. Né? A percepção de que ela não vai conseguir dar conta daquilo. E aí ela pode ter um problema para influenciar as outras pessoas para resolver, porque ela já não é mais ouvida. Tá? E aí a gente vai começar a ter o que a gente chama de distorções cognitivas, que são aqueles pensamentos extremamente negativos e ruins. Então, é outra coisa que a gente também encontra nessas questões de comportamento suicida. A falta de assertividade, que é a falta da habilidade de conseguir resolver os problemas ao longo da vida. Então, chega um ponto que o problema está tão grave que juntou todos os pequenos e virou uma bola de neve. Tá? Um afeto intenso ou uma pobre regulação de afeto. Então, a gente tem duas extremidades. Pessoas que sentem demais e pessoas que sentem de menos. Tem pessoas que já não têm mais a capacidade, essa habilidade de sentir alguma coisa pela outra pessoa ou por ela mesma. E tem pessoas que sentem demais. E aí isso também é um problema. Né? Então, tudo que é em excesso faz mal. A gente já ouviu essa frase várias vezes ao longo da nossa vida. E isso também cabe para as questões psicológicas. Tá? E aí a gente tem uma decisão impulsiva, uma inabilidade de gerar alternativas, uma inabilidade de avaliar as consequências, até porque uma tentativa de suicídio pode não ser uma consumação e podem deixar sequelas físicas, emocionais, uma sequela de pós-tentativa e não deu certo, e aí é onde a pessoa pode vir a tentar outra vez. Tá? Então, a gente tem essa falta de avaliar. Então, assim, é só vou morrer. Não. Você não vai só morrer, podem gerar outras consequências além dessa morte, inclusive para você. Tá? E aí a gente tem um comportamento suicida. Então, olha quanta coisa a gente tem que avaliar para a gente dizer que foi só porque terminou com a esposa. Então, é uma análise muito grande para a gente tentar minimizar isso com falas cotidianas, né? Com falas... falas pequenas, né, de minimizar mesmo, deixa para lá, né, e a gente tem esse hábito. Então, é algo muito maior, tá? Muito maior. Então, quais são as principais psicopatologias hoje associadas ao suicídio? A gente sabe que 90% das pessoas que têm a ideação, planejam e tentam, têm algum tipo de psicopatologia, de transtorno mental já. Tá? Isso é diagnosticado, fora aquelas pessoas que não recebem tratamento pelo próprio preconceito em falar de morte e de se matar. Tá? A gente tem muitos problemas com relação a isso. Então,
A gente sabe que os principais transtornos mentais são os transtornos de humor, que aí cabem a depressão e o transtorno bipolar. Tá? São os 2 transtornos de humor que mais levam as pessoas a tentarem consumar o suicídio, muitas vezes por essa questão. Então, o transtorno de humor, na depressão, a gente tem aquilo de não sinto, não tenho motivo mais para viver, não tenho motivo para buscar esperança, então entra naquela parte do não sinto. E o transtorno bipolar, que ora sente muito, e aí a gente tem comportamentos impulsivos, e ora não sente nada. Então, imagina uma pessoa com transtorno bipolar. Né? Ela tem vários picos em que ela pode tentar ou consumar o suicídio. Em seguida, a gente tem transtornos relacionados ao uso de substâncias, álcool e outras drogas. Tá? Também aí na questão do abuso delas. A gente tem a esquizofrenia, em seguida de transtornos de personalidade, que hoje a gente está tendo um aumento muito grande de transtornos de personalidade na população, assim como a gente está tendo um aumento de autismo. Tá? Então, é outra questão preocupante. O que é que a gente tem vivido? Né? Então, tem aparecido muito transtornos de personalidade borderline. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um transtorno que gera uma condição de sensações intensas de dificuldade de resolução de problema, de se colocar em problemas, de comportamento impulsivo, do eu vou e eu faço mesmo, muito grande. Tá? E aí são transtornos que a gente só consegue realmente dar um diagnóstico com 21 anos de idade. Transtorno de personalidade não pode ser diagnosticado antes, porque o nosso cérebro está em formação até os 21 anos. Então, como é que a gente leva essa pessoa para tratamento se a gente nem sabe o que é que ela tem? A gente precisa perceber as mudanças de comportamento. Então, são pessoas que se envolvem em brigas muito fácil, são pessoas que não conseguem manter relacionamento, não conseguem se aprofundar em relacionamentos. E isso a gente já percebe no início da puberdade. Só que ela só vai ter um diagnóstico real para tratamento com 21 anos. Mas é preciso intervir com acompanhamento psicológico, tá? E também psiquiátrico nesses casos. Então, a gente está tendo uma crescente muito grande. E os outros, né, 3,2% a gente não tem diagnóstico. Né? Podem ser pessoas em crise, né, que naquele momento de desestabilização teve um ato impulsivo devido à própria ansiedade e cometeu o suicídio. Tá? Por isso que 90% são ligados e a gente tem aí os outros 10%, por conta das crises psicológicas. Tá? Então, gente, para a gente pensar, eu acho que essa é uma frase bem legal. Quando não somos capazes de entender alguma coisa, procuramos desvalorizá-las com críticas, o meio ideal de facilitar a nossa tarefa. Então, é isso que a gente faz com questões do suicídio. Né? A gente coloca muito do conhecimento popular. E aí a gente tenta, com as nossas ideias, com aquilo que a gente acha que é certo, colocar uma resolução para outra pessoa. E não é assim que funciona, porque isso vai desvalorizar. Né? Não existe dor maior ou dor menor. A gente tem um caminho muito grande de dizer assim, ai, mas você está assim, fulano está no hospital, internado. Sabe, tem pessoas doentes lá no hospital, você não deveria estar assim. Você tem tudo na vida, você tem trabalho, você tem família, você tem um carro. Você não deveria estar assim. Então, olha como a gente já chega colocando que a pessoa já não é capaz não tem essa percepção de estar com dificuldade de reconhecer o processo da vida. E aí chega alguém mostrando algo que ela não consegue enxergar mais. Como é que essa pessoa fica? Além de tudo, com uma sensação de culpada, né? Porque, poxa vida. E essa fala pode incentivar a pessoa a cometer e a tentar aí o suicídio. Tá? Então, eu acho que essa frase ela resume muito o que nós fazemos com as pessoas que pensam isso.
Então, a questão, a postura empática, né, de se colocar no lugar do outro, da escuta sem preconceito, é extremamente importante para o acolhimento desses casos. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Sim, pode falar, Felipe. Pode vir até o microfone. Ah, você vem. Obrigado. Boa noite, Boa noite a todos os presentes. Queria, primeiramente, parabenizar vocês pela palestra, pela iniciativa, e nós aqui da Câmara Municipal, né, em nome de todos os vereadores, hoje o vereador Baiano da Farmácia também está presente, mas nós apoiamos muito a causa e achamos muito legal quando a Elaine veio nos procurar e trazer o evento à Câmara, né, e dar maior publicidade à situação e ao evento. Então, nós agradecemos vocês pela participação, né, contem com a Câmara no que for necessário, sempre. Nós estaremos aqui apoiando essas causas tão importantes. E durante a explanação de vocês duas, me surgiu algumas questões, eu gostaria de colocá-las. E me desculpe nós somos leigos, mas nós estamos aí para... Acho que nesses casos não há nunca perguntas bobas ou perguntas leigas, né? Acho que são assuntos mesmo para a gente falar abertamente. Eu entendo que acho que uma das maiores... Eu vou fazer as perguntas e depois vocês vejam como responder. Acho que a maior dificuldade eu vejo nessas questões é o diagnóstico e a abordagem da pessoa, porque às vezes uma pessoa que ela está aí com um comportamento, sofrendo alguma coisa, nós não sabemos ainda, às vezes ela não quer falar, ela quer se esconder, ela quer evitar falar, ela quer evitar uma abordagem, né? Então, acho que, assim, como que funciona isso? Você, às vezes, identificando, às vezes até uma criança, ou uma pessoa adulta já, o seu companheiro, sua esposa, seu marido, ou, enfim, algum parente próximo, às vezes você está até identificando que ela está... E como você aborda isso? Porque, às vezes, ela não quer, ela se esconde do assunto, né? Isso é uma pergunta. A segunda é, assim... Quais as principais causas que levam essa pessoa a ter, né, o comportamento assim, suicida? Né? Às vezes nem é a depressão, é o bullying, são problemas financeiros, de saúde, enfim. Queria também que vocês, dentro das estatísticas, se vocês tivessem, o que hoje é a maior causa, né, que leva a pessoa a ter... E aliado a esta pergunta, drogas também, né? Consumo de drogas, não sei se isso tem a ver, né? E, por fim, o que vocês atribuem esse aumento nos dias atuais, né? O aumento dessas psicopatologias. Porque vocês vêm falando, isso vem aumentando. Né? Então, a que vocês atribuem esse aumento das psicopatologias nos nossos dias atuais? É isso. Obrigado. Felipe, eu vou responder a segunda pergunta. A primeira, eu acho que a Elaine vai responder na fala dela, tá? Então, aí você vai assistindo o que ela responde, eu vou respondendo essas questões da segunda, que é a parte de psicopatologia. Então, como a gente faz, né, para pensar uma questão do próprio diagnóstico, ou o que tem levado hoje a essa questão, né? Então, primeiro, o suicídio nem sempre ele vai ter uma psicopatologia, por isso que a gente tem 10% lá, tá? Isso pode ser uma questão de uma crise. O que é uma crise psicológica? É uma percepção de inabilidade de resolver problema. Então, hoje, o que a gente tem de problemas na nossa sociedade? Um problema de crise muito grande, financeira, problemas socioeconômicos, a gente tem uma sociedade excludente, tá? A gente tem uma questão que é muito importante, e acho que hoje o que mais tem pesado no dia a dia é a questão socioeconômica, tá? Também questões de bullying. A gente tem apresentado um aumento de intolerância ao outro muito grande. A gente tem uma questão de padronização.
Então, quando a gente olha redes sociais, por exemplo, a gente tem aquelas visões do que é perfeito e do que não é perfeito, né? Então, na verdade, da onde vem isso? Da onde vem essas questões da percepção? Né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem muita influência europeia, das mulheres loiras, magras, né? Agora, se a gente vai para fora, a gente já tem uma influência brasileira, porque as brasileiras... Então, assim, olha a confusão que a gente gera de impacto de cultura. Tá? Então, até mesmo a questão do aumento do uso da tecnologia pelas crianças e adolescentes, a gente vive num mundo muito mais rápido. Né? Uma coisa de, eu posto lá, a pessoa já recebe minha indireta e aí pronto, já está resolvido. Hoje a gente percebe que há uma falta de habilidade de resolver problemas. Uma falta de empatia muito grande. E a gente não tem passado isso também para as crianças ao longo da nossa vida. Então, a gente percebe pais que têm dificuldade de resolver problemas, e isso já é passado para a criança. Então, eu resolvo o problema gritando, eu resolvo o problema batendo, ou eu resolvo o problema te dando tudo o que você quer. Então, a gente tem um problema muito grande com relação a isso. Tá? E aí, essa intolerância, essa coisa do eu sou bonito, você é feio, eu sou errado, você é certo. E a gente não tem uma compreensão do que é certo para o outro, não é certo para mim. E a gente não consegue respeitar. A gente precisa, de alguma forma, impor ao outro aquilo que a gente acha que é certo para a gente. Tá? Então, a gente percebe uma intolerância, um aumento da intolerância muito grande. É só você dirigir na rua. Tá? Dirige para vocês verem. As buzinadas, né? Os palavrões. Então, imagina isso para uma pessoa que já tem um monte de problema. Ela vai realmente se sentir muito culpada de que ela faz tudo errado. Tá? Então, hoje também a gente tem um acesso à questão do uso de droga muito facilitado. Né? A gente tem questões de problemas familiares muito grandes. Então, de pais que não percebem que os filhos estão adoecendo. Ah, mas ele está lá quietinho no quarto dele, ele não me dá trabalho. Então, quer dizer, um filho, uma pessoa que não dá trabalho, que é quietinho, que não mostra o comportamento, porque não é uma criança que sai subindo pelos lugares que ela está bem? Não. Né? A gente percebe isso acontecendo muito nas escolas. Quem é que sempre tem atenção? Os alunos que fazem de tudo para isso. Então, o aluno que briga, o aluno, esse recebe o olhar. E aquele aluno que está sempre quieto, sentadinho, que não faz amizade, que não conversa. Ai, mas ele é tão quietinho, ele não dá trabalho. Alguém já perguntou como ele se sente? A gente encontra muito isso. Então, não se tem olhado para o todo. E quando se olha, coloca-se o fracasso todo na pessoa. Mas você é culpada, você fez isso. Isso é uma consequência. A gente tem que pensar que uma pessoa, ela não é só ela é um sujeito biopsicossocial. Então, a gente tem uma parte de funcionamento biológico. Então, a gente também pensa em psicopatologia voltadas para essas questões biológicas. Tá? Então, a gente tem genética, a gente tem histórico familiar, que pode levar ao desenvolvimento de psicopatologias. A gente tem um processo da pessoa comportamental. Então, como é que é a personalidade dela? Como é que essa pessoa funciona? E a gente tem uma interação social. Imaginem comigo uma pessoa que já tem uma personalidade, por exemplo, melancólica, uma pessoa mais triste, uma pessoa mais fechada, ela tem um problema social. E o social que eu digo não é de sociedade, o social é de relacionamento familiar, relacionamento com amigos, relacionamento com ela mesma. A gente já tem 2 fatores que estão influenciando ela a desenvolver alguma coisa. Aí a gente pode pensar que essa pessoa também tem um fator genético, porque na família tem históricos de transtorno mental. A gente já tem 3 fatores que podem levar essa pessoa a desencadear algum tipo de transtorno. Tá? Então, vou dar um exemplo.
uma pessoa que eu acompanho, elas são em 7 mulheres, 7 irmãs. Já com a mãe, todas, é uma geração inteira de mulher que tem histórico de transtorno mental. Todas, inclusive um suicídio na família. Todas. Como que a gente não pensa numa base genética? Porque todas as mulheres, os homens não apresentam nada, mas as mulheres sim. Então, como que a gente vai olhar e dizer que é só social? Porque todas da família nasceram, né? Se comportam da mesma forma, têm patologias diagnosticadas, patologias importantes, inclusive. Tá? Então, a gente precisa considerar esse fator também. E é claro que a gente precisa observar questões de como é que essa pessoa ela tem trabalho, ela está estudando, ela tem acesso aos direitos básicos. Então, isso tudo pode desencadear problemas emocionais muito importantes. Então, por isso que a gente também vê uma crescente. Hoje é difícil a gente ter acesso às coisas, né? E quando a gente quer num tempo muito rápido, tá? E não é assim, né? Então, a gente precisa talvez começar a pensar em desacelerar, tá? Eu acho que isso te responde, Felipe? Responde? Tá. Alguém mais tem alguma questão? Boa noite, Nayara. Boa noite. Elaine, vereador Felipe, Nilcinho, público presente. Você disse, a Elaine disse no início, pergunta simples, é fácil de responder, que a mídia de Araras ela não faz propaganda dos suicídios que existem aqui. Ela já não anuncia que é por causa disso mesmo, porque quanto mais você fala, mais as pessoas cometem o suicídio no município. Nós tivemos em 2017, média de 40 suicídios em Araras, você expôs aí. No mesmo ano 2017, como vereador nessa casa, eu iniciei um projeto para criar o CVV aqui, que é o Centro de Valorização à Vida. Eu consegui a aprovação do projeto em 2018. Nós temos aprovação já. Agora cabe à saúde implantar e continuar isso. Nós temos aqui o CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial. Eu acredito que mais um tempo o doutor Luiz Emílio vai conseguir implantar isso no município e eu acredito que vocês vão ter bastante participação nisso. Eu tenho uma pergunta a fazer aqui. A pessoa que é suicida, que ela é suicida, ela pode acontecer com ela mais vezes? Sempre vai acontecer ou ela vai se limitar a não tentar mais suicídio? Acontece várias vezes com ela? Vamos dividir, né? Em relação primeiro ao CVV, parabéns. É o nosso sonho que o CVV comece a funcionar em Araras, né? Vai ser assim maravilhoso. Em relação à questão da mídia sobre o suicídio, a gente sabe que o suicídio, quando ele é divulgado de forma errônea, aí sim ele pode gerar sim outros suicídios, né? Eu vou explicar isso daí na terceira parte. Por que que isso acontece? Né? O que que a gente pede para as pessoas da mídia? A gente até teve uma discussão outro dia com algumas pessoas. Que ele seja passado para a população, sim, mas da forma correta, né? Focando sempre na questão da valorização da vida e do cuidado com a saúde mental, e não em métodos. Porque o que a gente percebia, né, há um tempo atrás, era um certo sensacionalismo na hora de você divulgar um caso de suicídio. Não era levado em consideração uma família que sofria, que estava acompanhando aquilo, eram fotos que transitavam em um WhatsApp, então era uma coisa bem má. Né? E aí a gente trabalhou isso. Não tem problema divulgar o suicídio, desde que ele seja divulgado da forma correta, com a consciência de que assim, aquela pessoa que fez aquilo, ela precisava de cuidados. O que a gente precisa fazer para que outros não aconteçam? Tá? Só a questão da mídia, mais essa observação que eu queria fazer, que a gente vai falar agora na terceira parte também. E a segunda questão é sobre... Pode repetir para mim, Rumi, por favor? Pode acontecer várias vezes. Mais de uma vez. Sim, né? Se não teve a consumação no primeiro ato, ela pode tentar mais de uma vez. Então, justamente, a gente tem que pensar, uma pessoa que ela tenta, ela tem consciência de que ela não quer mais estar aqui, ela não quer mais sentir essa dor, isso é importante. A pessoa que pensa em suicídio, geralmente, ela não quer sentir a dor
que ela está sentindo no momento. Então, ela tentou uma vez. Se ela tentou uma vez, imediatamente ela for liberada do pronto atendimento, ou ela não passar por atendimento para não ter os encaminhamentos, em questão de 7 a 10 dias, ela pode ter mais uma tentativa. E ela pode ir até ela consumar aquilo que ela anseia. Tá? Então, é por isso que a gente corre risco, inclusive, de sequelas importantes. Porque tem pessoas que tentam mais de uma vez com diversos métodos ou com o mesmo método, né? E eu já presenciei casos da pessoa tentar o suicídio e ir para o hospital e o hospital simplesmente mandar embora. Mas já presenciei casos de que o hospital solicitou que a pessoa ficasse ali. Então, é importante essa internação para o acompanhamento, não é internação psiquiátrica. É a internação no hospital geral, em leito psiquiátrico, claro, porque é a especialidade, mas ela vai ser liberada para um tratamento fora, né? Mas não é essa coisa da pessoa vai e busca atendimento e tchau. Não, ela precisa de um encaminhamento para imediatamente começar um tratamento, porque a chance dela tentar de novo é muito alta. Ela deve Tá? ter uma continuidade no tratamento. Continuidade, exatamente. E aí, nos serviços públicos, a gente tem, inclusive, o hospital sempre dá encaminhamento para a pessoa, né? Então, todas que foram atendidas, que ficaram ali, todas saíram com encaminhamento. E isso é muito importante. É que nossa Santa Casa, hoje, só tem um leito psiquiátrico. Isso é preocupante, né? Então, onde é que essas pessoas recebem atendimento? Até mesmo pela questão dessa exposição. Então, a gente não pode expor essa pessoa com qualquer outra. Né? Até porque a gente tem o ato de chegar no hospital e colocar em 2 quartos, e aí todo mundo quer saber o que aconteceu, e aí se fala que é uma tentativa de suicídio, o negócio já alarma. Então, assim, a gente precisa ter cuidado e respeito. E hoje a nossa Santa Casa só conta com um leito psiquiátrico, e isso é uma questão importante. Nós vamos tentar melhorar isso. Ótimo. Outra coisa que você fez, colocou no gráfico, e eu percebi que 36% dos casos de suicídio, depressão. Transtornos de humor, né? Então, a gente tem aí bastantes casos de depressão e transtorno bipolar, tá? Não só a depressão, mas é um fator importante, são os transtornos de humor, né? Transtorno de humor não é só depressão. A gente tem vários transtornos de humor. Então, hoje, a depressão e o bipolar é o mais encontrado nesses casos de suicídio. Temos causas amorosas também, né? Causas amorosas, financeiras, econômica, cultural, né? De exclusão. Então, são vários fatores, é como eu disse, né? É um sujeito biopsicossocial. Então, são todos fatores que podem influenciar isso. Tá? Por isso que tem que ser uma análise muito criteriosa quando a gente vai entendendo essas questões do suicídio. Tá? O que você pode comentar a respeito de autismo? Você disse que está aumentando as pessoas com autismo. Isso aí tem a ver com consumo de álcool, droga e fumo? A gente sabe que hoje a questão do autismo, ela não tem assim o que é que faz com que o autismo aconteça. A gente tem um estudo importante em questões genéticas e até mesmo pensando em evolução humana, né? Até porque a gente vê autismos aí que são de alta funcionalidade, uma pessoa que funciona muito bem em várias questões. Então, estudos, inclusive, que trazem que pode ser uma transição humana, de a gente estar evoluindo de alguma forma e podem ser erros genéticos. Tá? Mas a gente tem vários outros estudos que dizem a questão do estresse materno, consumo sim de álcool, mas não tem uma base que diz o autismo é isso. Hoje a gente não tem isso. E a gente sabe que a cada 49 crianças, uma vai nascer autista. Então, a gente tem um aumento muito grande dos casos, tá? E a gente não tem uma certeza do que é isso, de onde vem isso. A gente sabe que é uma condição neurológica. O autismo ele não é tratado nem como uma doença. O autismo é uma condição neurológica. Então, não é uma coisa que, essa criança é doente. Não, essa criança ela é assim. E a gente vai ter que se adaptar a esse funcionamento dela por ser uma condição. Tá? Porque a gente sabe que o autismo não tem cura. Hoje também mas tem tratamento, viu, gente? Hoje nós temos sem diagnóstico de autismo, né? No Serem.
Sim, Tá iniciando, sim. né? Hoje a gente tem lá o centro, né, que cuida das questões. E isso é muito importante, porque a gente vê mesmo esse aumento dos casos e a nossa cidade, o mundo todo vai estar incluso nisso. E a gente sabe, por exemplo, também as questões do autismo pode acontecer mais em meninos do que em meninas. Então, tem todo um estudo em função disso. Acho que a gente pode até pensar depois, em outro momento, conversar sobre isso. Você disse a respeito de cidade, como Araras, com 40 casos praticamente no ano. Existem cidades com a mesma população nossa, com maior quantidade ou menor? Olha, a gente é uma das cidades que mais acontece aqui na nossa região, né? Só que é muito difícil ter acesso aos dados concretos, né? A gente hoje só tem os dados da Polícia Militar de Araras, mas a gente sabe, né, até mesmo por vias assim indiretas, o quanto que Araras ela tem casos importantes, e a gente pensa nisso, inclusive, por ser uma cidade que tem hospital psiquiátrico. Então, muitas pessoas vieram para a cidade de Araras para buscar os tratamentos no hospital psiquiátrico. Então, cidades que têm hospital psiquiátricos, a gente tem uma tendência maior a encontrar pessoas com transtornos mentais. Muito obrigado. Certo? Eu vou passar a fala para a Elaine, que ela vai dar continuidade. Se vocês forem tendo dúvidas, podem parar a gente, tá? A gente gosta de conversar. Gente, a gente vai para a terceira parte para a gente finalizar. E eu acho importante que a Nayara ela falou muito dessa questão, né, de que assim tem muita coisa que a gente avalia na clínica que não só o que é apresentado, né? Então, por exemplo, né, como ela disse, no caso de um término de um relacionamento, a pessoa ela não vai se matar porque o relacionamento terminou, tá? Mas existem N fatores aí que fizeram com que essa pessoa cometesse o suicídio. Então, a nossa função aí é avaliar essa situação na clínica, tá? Por isso que é importante para a gente que vai lidar direto com essa pessoa, pensar que assim, todo mundo sente coisas de formas diferentes, tá? Ninguém nunca vai sentir a mesma coisa. Por exemplo, se a gente pensar nessa pessoa que terminou o relacionamento, alguns terminam o relacionamento e saem bem, outros terminam o relacionamento e às vezes eles não conseguem dar conta da situação e ficam muito mal com isso. Algumas pessoas, por exemplo, perdem os pais, e conseguem, de alguma forma, ter um suporte e ficar bem. Outras não. Outras, para elas, perder os pais é o fim da vida. Né? Como se ela não tivesse de onde tirar forças para isso. Só que existe uma questão voltada a... Eu acredito que até a questão da resiliência, só que, para isso, tem um histórico passado para a pessoa poder conseguir lidar com essa situação dessa forma. Por isso que a gente lida de forma diferente. Tá? Por isso que eu coloquei que é importante que a gente não generalize o sentir. Porque cada um sente as coisas com intensidade diferente e de forma diferente, tá? Então, nessa terceira parte, a gente vai falar sobre o processo de luto frente ao suicídio. Então, assim, uma pessoa próxima de mim, ela cometeu suicídio. E eu, como que eu fico? Né? Ou, eu conheço um amigo que o irmão dele cometeu suicídio. Como ficou esse seu amigo? Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora. E como que a gente vai ajudar alguém em risco de suicídio, tá? Então, primeiro, eu volto naquela questão que a Nayara fez inicialmente. Quem nunca pensou em morte, diante de alguma situação difícil aí na vida? Né? Às vezes não falou diretamente, eu quero morrer, mas em algum momento falou assim, eu queria sumir. Tá? Eu não quero ficar mais aqui, eu preciso sair daqui, eu não aguento essa situação. Não falou diretamente de morte, mas ficou subentendido que essa pessoa ela não quer mais passar por isso. Tá? Ou quando a gente não vê saída para um problema, quando perde um grande amor. Então, a gente tem que pensar assim, mas a pessoa pensou em morte porque largou do namorado? Não, tá? A gente tem que parar de pensar de forma do senso comum, digamos assim. A gente tem que parar de dar explicações simplistas para algo que é um problema grave, tá? Então, a morte para algumas pessoas, ela é o quê? Ela é pensada como possibilidade. Por isso que a gente não pode julgar de forma alguma o que aquela pessoa está sentindo e por que ela está pensando em morte. Tá? Não cabe a nós julgar, e sim acolher. Tá? E aí, no suicídio, quem mata quem? Eu estava lendo alguns artigos do CVV. Quem tiver, né, interesse, eu acho legal entrar no site do CVV, que tem muito artigo interessante lá sobre as questões do suicídio. E um deles começava dessa forma: no suicídio, quem mata quem? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque as pessoas, no processo, né,
Quando a pessoa ela já idealizou o suicídio e ela cometeu o suicídio, quem fica se sente culpado por muito tempo. Fica achando que ela podia ter feito algo e não fez, que ela podia ter ajudado de alguma forma e não conseguiu, né? Então, isso faz com que quem fica vivo, digamos assim, fique muito mal. E essa pessoa, por um bom tempo, ela pode se sentir morta, porque ela foi incapaz de fazer alguma coisa. Tá? Eu achei muito interessante trazer essa indagação no suicídio, quem mata quem, para a gente pensar em quem ficou. Então, vamos pensar na pessoa que está hoje, e olha como que é difícil, né? A gente nunca sabe o caso de quem está aqui assistindo. Mas vamos pensar que, de repente, alguém da família de alguém cometeu suicídio. Percebe que é uma morte violenta, né? É algo que ninguém está esperando, né? Como diz no primeiro tópico. Então, ela é repentina, ninguém está esperando aquilo e ela acontece. Violenta por se tratar de algo estigmatizado. E detalhe, ela se torna mais violenta ainda porque é algo que a pessoa faz contra ela mesma. Né? Então, é difícil você acreditar que alguém tem coragem de fazer isso. Mas tem gente que faz sim. Porque como a gente sempre repete em todos os eventos, a pessoa ela não quer se matar. Ela quer simplesmente eliminar a dor que ela está sentindo. E naquele momento, a única saída é cometendo suicídio. Então, a gente tem que levar em consideração também, de cada suicídio, entre 6 e 20 pessoas, elas ficam vivas e elas são afetadas direto ou indiretamente em relação a isso, algumas de forma socioeconômica. Então, vamos supor que alguém que era o provedor do lar cometeu o suicídio. Então, aquelas pessoas que estão próximas, elas vão ter que encontrar o lugar delas em algum momento naquela família, uma vez que aquele provedor ele não está mais ali. E a importância da pós-venção. Então, assim, a gente pensa tanto em trabalhar a prevenção do suicídio, mas a gente também tem que pensar na pós-venção. O que eu vou fazer com quem está vivo? Né? Essa pessoa também precisa de ajuda, essa pessoa ela precisa de um acompanhamento de profissional, porque ela está sofrendo. Ela pode estar sentindo que talvez aquela pessoa tenha cometido suicídio por causa dela. Né? Ou porque, de repente, aquela pessoa estava passando por uma situação difícil e ela não prestou atenção naquilo. Ou ela achou que era uma fase, o que a gente vê que é muito normal. As pessoas falarem, vai passar. E não vai. Tá, gente? A gente vai esperar alguém cometer suicídio para acreditar que aquela fase não vai passar? Então, a gente tem que começar a fazer algo agora. Então, primeiro, a gente não pode reduzir o suicídio a explicações simplistas. Cometeu suicídio por causa disso, cometeu suicídio por causa daquilo. Não, tem um histórico de comportamento aí que tem que ser avaliado, né? A gente tem que entender que essa pessoa ela passou por vários processos até chegar nesse momento, né? Como a Nayara disse anteriormente, isso pode levar até 2 anos. Então, essa pessoa já vem sofrendo há um tempo, né? Não dá para a gente simplesmente reduzir esse sofrimento a algo muito simples e falar que é isso e pronto. A pessoa que está em luto, ela não deve ser tratada como coitada. Eu ouvi um relato absurdo esses dias de que a pessoa falou assim, mas mesmo assim, depois que o parente lá morreu, ela ficou trancada dentro de casa e não fez mais nada. Aí eu fui lá e chamei ela para ir correr comigo. A última coisa que ela quer naquele momento é correr. A última coisa que ela quer naquele momento é estar em sociedade compartilhando alguma coisa com os amigos. Por quê? Fica na pessoa aquilo. Será que alguém vai perguntar o que aconteceu? Será que alguém vai tocar nesse assunto? Gera uma insegurança para essa pessoa sair de onde ela está e voltar ao convívio normal com a sociedade. Então, ela tem que passar por esse processo de luto. Tá? Ela não deve ser vista como uma coitada. Ela é uma pessoa que está sofrendo e precisa passar por esse sofrimento. E aí, o modo de como lidar com essa situação depende de alguns recursos internos que a gente vai falar. Tá? Esses recursos internos, eles se referem à forma com que essa pessoa se relacionava com a que cometeu o suicídio. Tá? Então, primeiro, a relação com a pessoa perdida. Como era essa relação? Era boa, era ruim? Era um pai? Era uma mãe? Era uma irmã? Era um marido? Então, a gente tem que pensar nisso. Qual que era a aproximação dessa pessoa com aquela que ela perdeu? A natureza da ligação entre elas. De repente faleceu por suicídio o pai de uma pessoa. Como era essa relação dela com o pai? Era próxima? Era uma relação de conflito? Era algo bom? Era algo ruim? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Qual foi a forma da morte? Tá? Quanto mais violenta, mais marcada ela fica para a pessoa que sobreviveu. E as variáveis de personalidade sociais, né? A gente tem que sempre avaliar isso de acordo com o indivíduo. Esse indivíduo que sobreviveu,
é um indivíduo que já faz um tratamento de algum transtorno mental, passou por uma depressão, alguma coisa do tipo. Se for, essa pessoa vai ter mais dificuldade de sair dessa fase de luto do que uma outra que não passou por essas situações. Aqui é só uma citação que eu achei interessante trazer para a gente refletir sobre ela, tá? Segundo estudos recentes, o luto é um processo dinâmico, varia de pessoa para pessoa e suscita sensações diversas, como frustração, dor, culpa, dificuldade de encontrar sentido nas coisas, choque, raiva, tristeza, entorpecimento e negação. Vocês imaginam uma única pessoa tendo que vivenciar tudo isso pela perda de alguém que era próximo dela? Como que ela vai lidar com tantos sentimentos juntos? Né? Então, é uma pessoa que a gente precisa dar o máximo de atenção para ela, sem sufocar e sem ficar achando que essa pessoa é uma coitada. Tá? É o estar junto. Assim como a gente precisa ouvir as pessoas que estão em risco de suicídio, a gente tem que estar disponível também para ouvir e dar acolhimento e suporte para essas pessoas que são as enlutadas. E aí, como que a gente pode fazer isso? Tá? Então, primeiro, o acolhimento. A gente precisa conversar, sim, sobre a ausência dessa pessoa. Qual o sentido dessa ausência na vida dela? Né? O que essa pessoa representava para ela e o que está acontecendo agora, sem essa pessoa estar ali do lado, cuidando? Né? E encontrar um lugar de presença. Então, por exemplo, a partir do momento que aquela pessoa que morreu, ela saiu da família, qual que é o lugar dessa que está viva nessa família agora? Né? Então, de repente, eu sempre dou o exemplo do provedor do lar, porque quando a gente fala de situação socioeconômica, é sempre aqui que pega mais. Tá? Então, de repente, morreu uma pessoa que era o provedor do lar. A que ficou, ela vai ter que se encontrar de novo nessa família. Né? Poxa, eu vou ter que fazer isso agora. Além de eu estar tendo todos esses sentimentos ruins, de que eu posso ter culpa, eu não aceito esse tipo de morte, uma série de fatores, fora os tabus que são envolvidos, né, principalmente na questão religiosa, a pessoa ainda vai ter que se encontrar. Poxa, essa responsabilidade agora é minha. Então, vocês percebem o peso que fica em cima dessa pessoa que sobrevive aí a uma outra que cometeu o suicídio? Gente, estou indo rápido demais. Se eu tiver, vocês podem dar uma freada, que às vezes eu falo um pouco rápido. O que mais que a gente pode fazer para ajudar? Tá? Primeiro, a gente não pode ignorar o processo de luto. Por que eu acho que uma pessoa ela tem que passar por um processo de luto rápido? Tem gente que fala assim, nossa, mas já fazem 3 meses que ele morreu. Né? E daí, gente? Pode fazer 1 ano, pode fazer 2 anos. A pessoa ela precisa viver aquilo. Cada um lida com essa questão do luto, com essa questão do sofrimento, de uma forma diferente da outra. Como eu falei, são sentimentos que a gente tem diante de uma mesma situação, mas que, porém, varia muito de pessoa para pessoa. Tá? Então, por que ela tem que se sair daqui 2 meses? Em compensação, existem outros comentários, né, que são assim, nossa, mas a pessoa morreu faz 1 mês e já está assim. Né? Então, as pessoas, elas comentam coisas, né, eu acho que cai naquela frase que a Nayara deixou para a gente refletir, porque já que ela não pode ajudar, então eu vou falar coisa que não deve. Né? Isso daí é o último pensamento que a gente deve ter. Outra coisa que a gente tem que ajudar essa pessoa, ela precisa encontrar novos rumos na vida. Tá? Por exemplo, se de repente acontece muito isso quando as pessoas elas estão num relacionamento. Tá? O fato de eu arrumar outra pessoa, eu vou desonrar aquela que morreu. Né? O fato de eu fazer a função que ela fazia na família, eu vou estar desonrando o que ela fazia. Tá? Então, a gente tem que conversar muito com essa pessoa em relação a essa aceitação dessa situação. E buscar ajuda profissional. Por quê? Ela vai amenizar o sofrimento. Até porque o luto, ele é o quê? Ele é árduo. Né? Ele é um sofrimento assim que machuca muito as pessoas. Né? Então, essa pessoa, o ideal seria que fiz todas as conversas que eu pude com ela, não consegui ajudá-la. Orienta essa pessoa a buscar uma ajuda profissional. Tá? Porque chega um momento, gente, que não é mais função da gente. A nossa função é estar ali, acolher, tá? E cuidar. A partir do momento que aquilo fugiu de mim, eu não consigo mais, eu acho que é importante a gente pensar nisso também, eu não dou conta mais dessa situação, a gente tem que parar ali e indicar uma ajuda profissional. E se for o caso, ir junto com essa pessoa, por que não? Né? Assim como a gente faz para prevenir o suicídio, a gente pode fazer com o enlutado também. E aí também se faz necessário entender que, embora a frase é difícil, é fato. Tá?
O suicídio é a escolha única e exclusiva de quem se matou. Então, se a pessoa optou em diminuir o que ela estava sentindo dessa forma, por que quem fica se culpa? Normalmente as pessoas se culpam, por quê? Porque elas acham que elas não prestaram atenção num comportamento que já era evidente. Só que nem eu disse no início, as coisas acontecem e em alguns momentos elas fogem do que a gente consegue fazer. Esses dias eu estava lendo um artigo que falava sobre o sentimento de culpa e fracasso do psicólogo frente a um paciente que se suicida. A gente tem que trazer essa culpa para a gente, será? Se a gente está fazendo o que a gente pode, dentro do que a gente aprende que é o ideal, que é viável. É difícil esse processo de entender que essa escolha foi da pessoa. Ninguém viveu a vida daqueles que se foram. Também não sentiram o que eles sentiam. Então não dá para a gente chegar e falar assim, ah não, mas se eu fosse ele, em vez de se matar, eu tinha feito tal coisa. Não tem como. Porque o que eu faço serve para mim. Não quer dizer que vai servir para o outro. O que resolve um problema meu, mesmo que a pessoa estiver passando pela mesma situação, não quer dizer que vai resolver o problema dela. Sabe? É uma questão, gente, da gente começar a pensar em praticar a empatia. Eu resolveria dessa forma, mas e se eu fosse ele? Será que eu ia conseguir resolver da mesma forma? Porque a pessoa está passando por situações diferentes, na vida dela. O problema ali pode ser igual ao seu, mas e tudo que ela vivenciou até ali? Tá? E lembrando sempre que o suicídio é um desespero. É um ato de desespero. Eu não tenho mais como amenizar essa dor, então eu opto pela morte. E aí, como ajudar alguém próximo que pensa em suicídio? Então, a gente já falou desde a primeira parte estatística, o que é ideação, o que é tentativa, a questão da automutilação. A gente falou de como que a gente pode ajudar um enlutado. Mas para que a gente não precise ajudar uma pessoa enlutada, vamos pensar, então, como que a gente pode ajudar uma pessoa que está em risco de cometer suicídio. Então, primeiro, deixar de lado o senso comum. Eu acho que é muito legal a gente trabalhar essas coisas, porque as pessoas falam assim, mas se eu chegar e perguntar para ele, viu, você está pensando em morrer? Você está pensando em tirar sua própria vida? Eu vou encorajar a fazer. Ou essa pessoa ela não vai mais falar comigo, porque às vezes não era isso que ela estava pensando. Ou se de repente eu falar, olha, a morte não é a solução, não sei o quê, talvez você vai estar encorajando essa pessoa. A gente tem que parar de pensar nisso. Eu percebi que a pessoa ela está em risco de suicídio, lógico que a gente não vai chegar perguntando diretamente, tá? A gente precisa, sim, se aproximar, deixar com que a pessoa se abra, para a gente poder chegar a fazer a pergunta para ela. E não tem problema nenhum em, depois que eu criar esse vínculo com ela, eu perguntar para ela, olha, em algum momento você já pensou em sumir, ou até mesmo em morrer para resolver esse problema? E aí a pessoa pode falar ou que não, ou que sim. E aí, se ela falar que sim, o que eu faço? Se ela falar que sim, é uma abertura imensa que ela está te dando para você ajudá-la. E aí você vai buscar ajuda, se você não der conta daquela situação, você vai orientar essa pessoa a buscar um profissional e acompanhe ela até um profissional. Tá? E se ela falar, não é isso que eu penso. Então, o que você pensa? Como que eu posso te ajudar? Porque eu percebo que você não está bem. O que eu posso fazer para te ajudar? É tão difícil a gente chegar para as pessoas e falar que a gente percebe que elas não estão bem, porque o ser humano ele é tão cheio de problema que ele tem medo de perguntar para o outro, olha, como você está? Eu estou mal. Putz, e agora? O que eu vou fazer? E ele está mal, eu estou mal, e agora? Então, às vezes, a gente deixa de praticar empatia, a gente deixa de perguntar, porque eu já tenho os meus, eu vou me meter no dos outros. Mas só que quando a gente consegue acolher, quando a gente consegue ajudar, por isso que a gente fala que quando a pessoa se disponibiliza, tem que ser de forma integral, é para que isso não aconteça. Porque quando você consegue criar um vínculo e faz com que a pessoa ela consiga se abrir com você, a última coisa que a gente deve fazer é sair dela. Aí a gente tem que estar junto, tem que ajudar, tem que correr atrás, tem que participar, tá? Se disponibilizar integralmente. Aí eu preciso conversar com a pessoa, porque essa pessoa está apresentando alguns comportamentos aí que eu acho que pode ser suicida. Tá, eu vou falar perto da família dela? Não. Vai chamar ela num canto, vocês vão buscar um lugar reservado e vai conversar com essa pessoa sobre o que você acredita que pode estar acontecendo com ela, tá? Conversas abertas e respeitosas, o que a gente disse lá no início, sem julgamento. Eu estou mal, eu queria sumir, eu estou pensando em problema. Nossa, que absurdo, como assim morrer? Se a pessoa chegar a falar para você que ela quer morrer, você pode falar para ela que você pode ajudá-la a encontrar outros caminhos que não a morte. Sem espanto, sem aquela cara de assombro.
né? Porque isso faz com que a pessoa se sinta julgada, e isso não é bom nesse processo. Empatia e compreensão, que é o que a gente já falou, né? Se importar com a pessoa, mas no sentido de que, assim, buscar saber o que ela tem feito ultimamente. Não é aquela ligação para ela no dia, você está bem? Estou, então, legal. Fiz minha parte. Não é assim que funciona. Tá? É buscar saber mesmo o que você fez. Em relação àquilo que a gente conversou, você refletiu sobre alguma coisa? Como que está essa situação? Focar no outro e não em si. Por exemplo, a minha mãe ela largou do meu pai, eu estou muito mal com isso e tal. Quando a minha mãe largou do meu pai, e aí você começa a contar a sua história. Não é para você contar a sua história, você está ali para ouvir, né, para praticar a escuta. E aí a pessoa, a gente tem muito isso, tá, gente? Não falo nem a pessoa, é o hábito do ser humano, de usar da vida dela como exemplo para do outro. E aí ela começa a falar dela, quando na verdade o outro queria ser ouvido, não queria saber dela. E aí você começa a contar uma história assim da sua vida inteira e aquilo não vai ajudar. Então você tem que deixar com que a pessoa fale, né? Focar no outro e não em si. E não oferecer soluções simples, né? Por exemplo, hoje você está estressado, toma um chá, dorme um pouco que melhora. Não melhora. Tá? Não melhora. Para a pessoa chegar a esse ponto, ela está passando por um sofrimento muito intenso. Então, ela não está bem mesmo, ela precisa de ajuda. Não vai ser descansar, não vai ser praticar um esporte, alguma coisa do tipo, que nesse momento vai fazer com que resolva o problema dela. Continuando, né? Escutar ativamente, que é o que eu falei, se disponibilizar integralmente. Informar sobre ajuda profissional. Gente, a gente tem a rede de saúde, a gente tem psicólogos na rede. Eu não posso, ela não quer falar com um psicólogo, ela não quer se expor falando com um psicólogo. Tudo bem, a gente tem o CVV. O CVV a gente tem o número 188, que a partir desse ano é para todo o país, tá? Antes era 141, agora o 188 ele atende o país inteiro. A gente tem chat, a gente tem e-mail, tem endereço. E assim, a pessoa não vai precisar se expor, ela não vai precisar ter uma conversa frente a frente com essas pessoas. E o pessoal do CVV, eles são capacitados para esse acolhimento. Lógico que eles não vão fazer uma avaliação psicológica da situação, mas eles estão preparados para essa escuta de forma integral, que a gente fala tanto quando a gente vai falar dessas atividades do Setembro Amarelo. E aí, no caso da mídia, tá, gente? A última parte, a gente está acabando. Como que a mídia ela pode ajudar quem pensa em suicídio? Primeiro, não banalizando, que é aquilo que eu disse, né? Eu vou ter muito mais compartilhamento da minha notícia no Facebook se eu contar detalhes. Infelizmente. Por quê? É comum que as pessoas gostam de ver coisas sensacionalistas. Né? A gente vê isso o tempo todo. Então, se eu contar como foi, eu vou ter muitos compartilhamentos. Mas se eu falar só o que aconteceu, ou se eu falar que é importante que a pessoa cuide da sua saúde mental, talvez não tenha tanto. Então, é melhor não falar? Então, vamos falar sim, mas vamos falar de como cuidar, vamos falar de prevenção. Né? Efeito Werther, que é aquilo que a gente fala, que é aquela coisa de... a gente falou do suicídio, explicou como ele aconteceu, e aí as pessoas se matam porque eles tiveram ideias. Tá? Isso aconteceu, gente, a partir do momento que as pessoas leram esse romance. Tá? Werther ele era um jovem apaixonado por uma mulher que estava totalmente fora do alcance dele. E aí, no livro, ele se mata. Só que conta detalhes do suicídio. E nessa época, quem leu esse romance, foram em média 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, cometeram suicídio da mesma forma. Só que ali, o que acontecia? Estava explicando como foi, né, falando de uma forma que dava muito detalhes do processo. E aí, pessoas que já não estavam bem, pessoas que já estavam passando por alguma situação difícil naquele momento, e se identificaram com a história dele, acabaram cometendo suicídio. Né? O que a gente discutiu muito no Setembro Amarelo do ano passado foi a questão da série 30 Reasons Why. Né? Se alguém assistiu, sabe do que eu estou falando, e agora a gente teve esse ano a segunda, né? A segunda temporada. O que acontece? A jovem sofria bullying. O foco era falar que é importante a gente trabalhar a questão de bullying nas escolas para que ele não aconteça. Estava indo muito bem, até que no final da série eles mostram exatamente uma jovem, acho que de 15, 17 anos, não lembro, cometendo suicídio. E mostra, assim, abertamente para todo mundo ver.
E aí, o que acontece? Qual que é a nossa preocupação em relação a isso? Jovens que não têm suporte psicológico, não têm um emocional bacana, que se identifiquem com a Hannah, que é a personagem principal, e façam igual. Tá? Isso é banalizar suicídio. Na segunda temporada, eles tentaram melhorar. Não sei se melhorou muito, porque aí a Hannah acabou sendo a culpada de tudo que aconteceu com ela, pela escola. Né? Então, assim, foi tratado bullying, foi julgado e tudo mais. Porém, muitas pessoas culpabilizaram a menina pelo que ela estava vivendo. Mas a gente teve cenas menos fortes, digamos assim. Porém, o impacto do que foi tratado foi tão pesado quanto o primeiro. Então, isso é banalizar. Isso é você expor coisas que não tem necessidade. Né? Aí, depois, no final da série, você vê uma mensagem assim: se você precisar de ajuda, ligue para o número tal. Suicídio tratado de forma séria, ele não gera outros suicídios, que é aquilo que eu falei. A gente pode divulgar que aconteceu um caso, como aconteceu há pouco tempo atrás. Aconteceu um suicídio, tá? Essa pessoa, ela estava precisando de ajuda. E uma forma dela demonstrar isso foi tirando a própria vida. O que a gente pode fazer para evitar? Né? A gente pode falar um pouco de depressão nessa mesma matéria, a gente pode falar muito de bipolaridade, do próprio bullying. A gente pode direcionar para outro rumo que não a forma com que a pessoa executou a morte dela. Pode deixar. Isso é o que eu chamo de abrir mão do valor notícia, tá? Porque é difícil, né? Eu vou divulgar um negócio que ninguém vai assistir, ninguém vai ler, ninguém vai compartilhar, então perde o valor. Então, nesses casos, tem que abrir mão desse valor notícia. A gente tem que ter em mente também, para não banalizar, que a cada uma morte foram realizadas, em média, 10 tentativas. E que só o ato de conversar com a pessoa e acolhê-la evita 90% dos casos. Além disso, informar a complexidade do suicídio e as suas causas. Né? A gente podia ter mais matérias em jornais, por exemplo, falando sobre a complexidade dele, quantas pessoas ele afeta, por que acontece isso. Fazer algumas matérias relacionadas a bullying, assédio moral no trabalho, né, a questão socioeconômica do país, o quanto isso influencia nas tentativas de suicídio. E cobrar, lógico, né, políticas públicas de prevenção e de apoio. Né, e ainda mais sabendo, né, dessa coisa do CVV, dessa história do CVV, com certeza a gente fica mais em cima ainda, né, para cobrar que realmente seja colocado em prática. Porque numa cidade com 120 mil habitantes, tantas pessoas morrendo por suicídio, precisa de um centro de valorização da vida para poder ajudar. Né? E aqui, só para refletir, o Tiago Zorteia, ele é um estudioso na área de suicidologia. Tá? E ele está fazendo um estudo muito bacana, agora é novo, em Portugal, que ele fala que, em relação aos outros 10%, que não se referem a nenhum transtorno mental, ele fala que tem muito a ver com a questão do quanto que o ser humano ele não consegue fracassar. Né? E ele vive fracassando quando ele não supre a expectativa do outro. E aí esse é um estudo que ele está iniciando agora, e ele estava dando como que eu posso dizer assim, explicando um pouquinho do que ele está trabalhando, que eu achei muito interessante isso, porque a gente sempre fica buscando motivo para os outros 10%, né? E ele falou que o fracasso é algo que o ser humano não sabe lidar muito bem, que é algo que pode sim, né, ser cogitado como algo para a gente pensar em relação ao suicídio. E aí ele deu vários exemplos, né, daquela expectativa que os pais têm em relação à nossa formação, que às vezes nem sempre é o que a gente quer. Então, você se torna uma pessoa frustrada, uma pessoa que talvez não passe num vestibular, e os pais estavam esperando aquilo dela, então ela vai se sentir fracassada, porque ela não conseguiu fazer com que os pais ficassem felizes com ela em relação àquilo. Então, ele deu vários exemplos. É algo novo, mas eu acho que é importante pensar também. E ele deixou essa frase no movimento do Setembro Amarelo desse ano. Ele fez um comentário de que ele vê muitas pessoas engajadas, né, em redes sociais, mas fazendo mesmo quase ninguém. E aí ele deixou escrito assim: que nossos atos não se resumam a campanhas temporárias ou por engajamento em redes sociais. Que o Setembro Amarelo saia das redes sociais e do próprio mês de setembro para alcançar casas, famílias, colegas, amigos, vizinhos, escolas e comunidades. E que seja o ano todo, que é o que a gente espera. Tá? A gente ainda tem, assim, como que eu posso dizer, a esperança de que as pessoas elas vão estar falando sobre isso com os filhos em casa. Que mais pessoas da nossa comunidade venham para esses eventos do Setembro Amarelo. Que a gente consiga aí alcançar o dobro de pessoas que a gente já alcançou esse ano, que a gente está trabalhando desde agosto. Tá? O que a gente tinha
para deixar para vocês é isso hoje, tá? Deixar claro aí que dia 10 é o dia mundial de prevenção ao suicídio e agradecer assim de coração o espaço que a Câmara nos forneceu. Isso é muito importante para a gente, tá? Agradecer aos vereadores que nos apoiaram e à população aqui presente. A gente fica muito feliz de vocês terem vindo aqui, né? Saiu de casa à noite. Em alguns lugares estava chovendo, né? Na minha cidade estava chovendo. E saíram de casa sem pensar duas vezes, estão aqui com a gente e ficaram até o fim. O nosso muito obrigada mesmo, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai ficar um tempinho aqui para a gente conversar sobre, tá? Gostaria também de agradecer a presença de todos, né? Se alguém tiver uma dúvida ou quiser conversar em particular, a gente vai estar aqui. Eu queria só lembrar que esse mês de setembro, toda terça-feira eu vou estar em algum posto de saúde aqui pela cidade de Araras, promovendo roda de conversa. Então, quem quiser ir participar, a ideia é conversar dessa vez com a população mesmo. Então, exclusivamente essa segunda-feira, eu vou estar no posto de saúde do Bento Feres, das 8h30 às 10 horas. Então, quem quiser ir, a gente vai conversar, tá? A gente vai entender um pouquinho do que é que tem acontecido, do que as pessoas têm sentido. Então, as rodas de conversa vão acontecer no posto do Bento Feres, no CAEM, que é o Centro de Atendimento de Especialidades Médicas, no Bianchini e no posto Edmundo Wilson. Então, são 4 postos e eu estarei indo para fazer essas rodas de conversa. Dia 20, eu estou na Faculdade Anhanguera de Rio Claro. Caso alguém tenha interesse, também entre em contato. São todos eventos gratuitos. E é justamente para a gente conversar sobre a questão do Setembro Amarelo aí, né, nesse mês. E para quem nos conhece, sabe que a gente está aí durante o ano inteiro conversando, promovendo debates e tudo mais. Então, sintam-se à vontade para buscar pelas redes sociais, também talvez facilite um pouco o acesso para a gente conversar e marcar encontros se necessário, ok? Então, muito obrigada a todos, tá? Gente, essa divisão de tarefas foi para a gente poder conseguir alcançar o maior número possível de público, tá? Então, no dia 20, enquanto a Nayara vai na Anhanguera, eu vou estar com os pais no Serem. No dia 11, eu vou estar na DPA em 3 horários diferentes para a gente fazer o CIPAT deles, que está voltado à saúde mental. E no sábado, eu estarei com o pessoal do ID a partir das 5h30 da tarde, lá também aberto ao público, tá? Então, muito obrigada.